Boa tarde, meus amores. Hoje, então, segunda-feira, dia 26 de outubro. Eu vou fazer uma chamadinha, tá? Caso quem não pôde vir, eu sei que alguns lugares estão sem energia elétrica, né? Ou a internet caiu, enfim, por conta da chuva, né? Mas aí, quem não puder participar, aprovar e gravar a aula e depois vai ficar disponível para quem não pôde assistir, para assisti-la, tá bom? Prof, vocês já fizeram alguma coisa? Ainda não, Daniel. Estamos iniciando agora, tá? Não. Sejam todos bem-vindos. A Pro vai fazer a chamada, então, para nós iniciarmos, tá? Nas páginas anteriores, né? Que foram nas páginas 14 e 15, então, nós vimos aqui, focou bastante o pé do urso e também do gigante, né? Nós fizemos ali a leitura do texto, de todas as imagens, né? As imagens visuais ali. Então, tinha uma fala também aqui do gigante nas páginas anteriores, onde ele falou que precisava encontrar uma saída, né? Para atravessar ali a ponte, e o urso concordou com ele, né? Então, foi essa a leitura das páginas anteriores. Agora, nós iremos, então, para a página 16. Olha só, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Observe aí no livro de vocês também, tá? Fica melhor para visualizar que no livro a gente consegue ver as duas páginas juntinhas, né? Que a gente vê só uma por vez, tá? Na página 16, então, a gente observa aqui os peixinhos, né? Mas esses peixes, olha só como que eles estão aqui. Olha só a boca do peixe aqui. Ele tá com a boca... parece que ele está admirado, alguma coisa, né? Olha só a boca dele, né? Então, a gente observa os peixes aqui, são os peixes que fazem parte da onde? Do rio, né? Daquele rio que fica lá embaixo da ponte, tá? Esse rio que está aqui, que estão os peixes, ele está em quase todas as páginas do livro, né? Ele faz parte ali do livro, o rio. Até porque iniciamos lá falando que o rio sabe de todas as histórias, né? E aí ele começa a contar. Então, o rio ele está presente ali na história, né? Algumas páginas não está mostrando o rio, a água, né? Mas ele está presente em muitas partes da história, tá? Então, é isso que a gente observa aqui nessa primeira imagem, e aí a gente vai para a página 17, tá, pessoal? Olha só. Na página 17, a gente tem o que aqui? Eu vou perguntar para vocês, então. Vou pegar aqui o meu nomezinho, minha caixinha com os nomes. A gente observa que tem o sinalzinho ali. Olha só. Esses aqui. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui, ó. Ó. Essa cor não é boa. Deixa eu pegar um vermelho aqui. Aqui, ó, pessoal. E aqui, só para destacar um pouquinho, tá? Na página 17, como ali a Maria Clara e o Gabriel falaram, esse sinalzinho aqui é o sinal de parágrafo, e o Gabriel falou, significa que tem o quê? Que tem uma fala, ou seja, algum personagem irá falar, né? Ou alguns, tá? É exatamente isso, pessoal, tá? Quando tem esse sinal aqui que chama-se parágrafo, significa que alguém está falando, tá? É alguém, é a voz da fala do personagem ali da história que está falando. Como nesse caso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. E a Pro vai fazer a leitura, então, das falas dos personagens, tá? Olha só. Tem uma ideia. Bramiu ele. Você se joga na água e me deixa passar. Ou então, você se joga. Vociferou o gigante. Um encarou o outro com hostilidade. Então, veja só, de quem que é essa primeira fala aqui, ó? Tem uma ideia, bramiu ele. Você se joga na água e me deixa falar, me deixa passar. Foi o urso, né? Aqui na outra fala, então o gigante respondeu. Ou então você se joga, vociferou o gigante. Um encarou, ou seja, um olhou para o outro com hostilidade. A gente já vai ver
o significado dessas palavrinhas aqui. Bramiu, vociferou, hostilidade, né? Então, olha só o que o urso sugeriu para o gigante. Como nós tínhamos visto aqui, né, pessoal? Lembra que a Pro voltou um pouquinho e falou das páginas anteriores, 14 e 15? Que o gigante falou, precisamos encontrar uma saída, né, para atravessar a ponte. E aí o urso sugeriu que a saída... que a saída que para eles resolverem o problema fosse que o gigante se jogasse ali na água, né? Se jogasse e aí o urso passava tranquilamente. Aí o gigante também provavelmente não gostou da ideia, né? E falou, ou então você se joga, né? É claro que ele ficou bravo também, né? Com essa ideia do urso, né? E aqui, pessoal, a gente tem, olha só, as imagens das ideias que eles tiveram, né? O urso aqui, ó, o urso aqui caindo na água, olha só o ursinho, e aqui o gigante, tá? Caindo na água, né? A partir da fala deles, a gente tem essas... Então, a gente tem aqui esses travessões, que eles evidenciam a fala dos personagens, né? Ali tem uma conversa, uma troca, no caso, uma tentativa de solucionar, será o problema? Será que essa sugestão do urso seria uma boa sugestão do gigante se jogar e ele passar? Ou mesmo a sugestão do gigante, do urso se jogar e ele passar seria uma boa ideia, né? Então, a gente vai lá para as atividades referentes a essas páginas, tá, pessoal? Da leitura lá das páginas, a gente vai responder as questões, tá? Número 1, vamos observar atentamente aqui as páginas 16 e 17, né? E vamos responder. Letra A, de acordo com o texto das respectivas páginas, né? Ou seja, 16 e 17, qual ideia o urso teve? E essa ideia está lá na fala dos personagens, né? Então, qual foi a ideia do urso? Então, pessoal, de acordo com a resposta ali, qual a ideia o urso teve, né? Então, o urso teve a ideia que o gigante se jogasse no rio para ele passar. Foi essa a ideia do urso, né? Não sei se é uma Agora eu vou bem. Não sei se é uma boa ideia, mas foi essa, tá? A letra B e a letra C são respostas que vocês farão depois, porque são respostas pessoais, tá? Olha só, letra B, na sua opinião, essa é uma ideia adequada? Justifique sua resposta. A ideia, no caso do gigante se jogar para o urso passar. É adequada essa ideia? Você vai falar se sim ou não e você vai justificar, né? Se você falar que sim, é adequada, por quê? Aí vai explicar. Se você falar que não é uma ideia adequada, você também vai explicar. Não é uma ideia adequada, porque se o gigante se jogar, né, vai acontecer isso. Enfim, cada um tem uma resposta, tá? Vocês farão de acordo com a interpretação, a opinião de vocês, tá? Na letra C, também é uma resposta pessoal. Olha só o que está sendo perguntado. Se você fosse o urso, você, que solução apresentaria para o problema? Então, se você fosse o urso, a gente viu a ideia que o urso teve ali. Mas agora, se você fosse, qual solução que você iria apresentar? Né? Não vale a solução de se jogar no rio, do gigante se jogar no rio para o urso passar. Você apresentaria, no caso, uma outra solução. Qual seria? Tá? Então, aí você vai colocar também de acordo com o que você pensa, tá? Com a sua interpretação, a sua opinião diante do nosso livro, tá? Então, também é uma resposta pessoal a letra B e C, tá, pessoal? Pesquise e escreva o significado abaixo, o significado das palavras, né? Faltou a letrinha D. Das palavras bramiu, vociferou e hostilidade. São as palavrinhas que estão lá na página 17 do livro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar. Quem tiver estiver com o dicionário aí pertinho, pode pegar o dicionário, pode pesquisar. Vamos dando a sequência de acordo com como as palavras estão aqui. Então, a primeira palavrinha vai ser bramiu. Professor, Oi. e a B e a C a gente não vai fazer? Bramiu. A B e a C são respostas pessoais, tá? A Pro acabou de explicar. Como que a gente faz a procura das palavrinhas no dicionário? A gente vai pela
pela sequência, né? Do alfabeto, lembram? A, B, né? Depois a gente tem muito bem, Maria Fernanda. Isso mesmo, a letra B. Aí a gente vai procurar a sequência da segunda letrinha aqui, ó. No caso aqui, a letrinha R, tá? Então, a gente tem BA, BE, BC, né? Seguindo a sequência aqui da segunda letrinha. Então, a gente vai procurar, depois que a gente encontrou o B, a segunda letrinha aqui, para a gente encontrar a palavrinha bramil, tá? Então, vai ficar dessa forma, tá? Bramiu, rugiu, fazer estrondo, ou aqui pode ser fez estrondo, né? vociferou, pronunciar gritando, exclamar, hostilidade, manifestação de rivalidade, de agressividade, tá? Então, vai ficar dessa forma os significados aí das palavras que tem lá no livro, né? No texto. Só para a gente concluir essas páginas aí que nós fizemos a leitura hoje do livro, eu vou fazer uma perguntinha para que vocês respondam oralmente. Vou escolher alguém aqui do meu nomezinho, para que respondam oralmente a partir da leitura desse livro aí, tá? Então, eu vou perguntar o seguinte. Podem olhar no livrinho aí de vocês. Ao final, aí no final do texto, aí a gente leu o quê? A gente leu, né? Que um encarou o outro com hostilidade. A gente viu ali qual que é o significado da palavra hostilidade, né? Um encarou o outro com hostilidade. Esse diálogo entre os personagens, ele revela entendimento? Revela que eles se entenderam? Sim ou não? O que revela esse diálogo que a gente leu lá no finalzinho do texto? É isso que a gente, só um pouquinho, tá, Gabriel? É isso que nós conseguimos entender, né? Porque como nós vimos ali, o significado da palavra hostilidade é agressividade. Quer dizer que um encarou o outro com agressividade, tá? E se um encarou o outro com agressividade, quer dizer que eles não estavam se entendendo. Quer dizer que um estava nervoso com o outro, não é isso? Não é isso que a gente entende? Se você vê duas pessoas ali se encarando com agressividade, elas estão se entendendo? Não, né? Porque se elas estiverem se entendendo, elas vão se encarar ali amigavelmente, vão conversar sem ser hostis uma com a outra, né? Vai ser de uma forma carinhosa, amigável, né? Eles estavam agressivos, se encarando com agressividade um outro. Então, eles não estavam se entendendo, né? Não estava havendo entendimento nesse momento aí, pelo menos por enquanto, não estava havendo entendimento entre o gigante e o urso, tá, pessoal? Essa fala aí é só para a gente concluir essas páginas, tá bom? Porque na próxima aula nós passaremos para as próximas, tá? Como o Gabriel falou, nós acabamos de ver qual que é o significado dessa palavra, hostilidade e agressividade. E aí eu fiz uma pergunta para vocês, baseando-se no que nós tínhamos acabado de escrever, né? Então, eu penso que não é nada difícil, tá? Porque vocês tinham acabado de escrever o que é hostilidade, é agressividade. Se um estava encarando o outro com agressividade, é porque não havia entendimento. Então, por isso que a prof fez a pergunta. Por quê? Porque é algo fácil, porque a gente fez ali alguns segundos atrás, tá? Não é algo que vocês não tinham visto nada sobre isso. Vocês tinham acabado de escrever a resposta, tá? Pessoal, continuando então, nós teremos as atividades lá na página 161 e eu vou explicar que lá na página 166 tem uma atividade lá que está pedindo algumas fábulas. Então, ela está nesse anexo aqui onde teve o anexo ali do nosso projeto de leitura, tá? Tem 6 fábulas ali para vocês completarem a atividade do livro, tá? Eu vou somente mostrar para vocês as fábulas, porque daí vocês farão depois. Deixa eu ver aqui, ó, tá? Então, essas fábulas que estão aqui, pessoal, são só fábulas. Olha só. Leia as fábulas para completar as atividades da página 166 do seu livro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fábulas, tá? Por que a gente tem essas fábulas aqui?
Nessa unidade, e justamente nessa unidade, nós estamos vendo o parágrafo, tá? Os parágrafos dos textos. Então, essas fábulas são para vocês completarem ali uma atividade que está perguntando em relação aos parágrafos. Então, quando vocês forem fazer lá a atividade da página 166, vocês vão precisar dos anexos, tá? Desses anexos, só para tá lembrando, caso alguém ali não saiba, tá tudo explicadinho, né? Tem ali na planilha certinho, mas caso ainda tenha alguma dúvida, a Pro está explicando novamente, tá? Aqui as fábulas para fazer as atividades da página 166 estão ali no anexo 1, tá bom? De português de vocês. Vamos então para o livro, pessoal, lá na página, aqui na página 161, pessoal, é continuação da fábula, né? Que nós fizemos a leitura da fábula A Garça e a Raposa, tá? Então, as atividades é uma sequência ali da fábula lida, tá? Então, nós temos aqui as atividades. Jantar. Olha só, vamos observar, pessoal, aqui a escrita, então, olha só, do Paulo e da Rebeca, tá? Então, essa escrita aqui, ó, olha só, a escrita do Paulo. Aqui é o mesmo texto, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo. O que muda de um para o outro? O que muda de um texto para o outro? Qual que é a diferença que nós podemos ver ali em relação a um texto para o outro? Ou seja, o primeiro em relação ao segundo. Qual que é a diferença que a gente pode perceber ali, pessoal? Nesse caso, não tem travessão, somente o parágrafo. Por que não tem travessão? Porque não tem fala. Ninguém está falando ali, tá? Alguém está contando. Ninguém está falando, não tem a fala do personagem ali. Por isso não tem travessão. Mas tem o quê? Olha só. Deixa eu anotar aqui. Tem o quê? Tem isso daqui, ó. Ó, tá vendo esse espaçamento aqui? Esse espaço que tem aqui, pessoal, é o quê? Parágrafo, tá? Parágrafo é o nome desse espaço que tem aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui é o parágrafo, tá? Então, nesse caso aqui, ele não tem fala, ele tem somente o espaçamento. Como a Pro já explicou para vocês diversas vezes, o parágrafo é o espaço a partir da margem, tá vendo? A partir dessa margem aqui, ó, até o início do texto, tá? Esse é o parágrafo. Vou aumentar aqui, tá? Então, pessoal, é fundamental que vocês saibam o que é o parágrafo, saibam o que é o travessão, há uma diferença entre eles. Quando vai ter uma fala e precisa ter o travessão, tem que ter o parágrafo antes. Obrigatoriamente, no caso, tem que ter o espaço antes e depois o parágrafo, tá? Nesse caso aqui, como não tem fala, só tem o parágrafo. Então, o texto é o mesmo. O que diferencia um do outro é o parágrafo que foi dado no primeiro texto, já no segundo não foi dado parágrafo, tá? Então, pessoal, como o João Pedro falou, né, o modo correto de escrever é o de Paulo. Ele escreveu corretamente, ele colocou ali o parágrafo. E aí, só para nós não esquecermos, deixar registrado aqui, esse espaço se chama parágrafo, que é esse espaço aqui, a distância, né, da margem até o início da escrita, tá bom? Então, é correto deixar parágrafo. Quando nós vamos fazer uma frase, quando nós vamos iniciar um texto, quando nós vamos escrever até mesmo as respostas, é correto sempre nós deixarmos o parágrafo, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Então, olha só, eles acertaram no caso das outras palavrinhas, né? Eles terem iniciado ali, que não couberam na primeira linha, terem iniciado bem juntinho da margem? Sim, eles acertaram, tanto o Paulo quanto a Rebeca. Por quê? Porque nós usamos o parágrafo apenas para iniciar as frases, ou textos, né? Mas nós usamos apenas no início, tá bom? Então, ali, quando a gente está dando continuidade no texto, na frase, a gente não precisa fazer parágrafo, tá bom? Então, aí, os dois acertaram, tá? Bem importante isso daqui, então, tá? Deixem certinho, corrigido. Quem já fez,
Dá uma olhadinha, ver se está de acordo. Atenção que está falando aqui justamente dos parágrafos, tá? Que a Pro acabou de falar. Então, olha só, volte ao texto A Garça e a Raposa, lá no textinho, que começa lá na página 158, tá? E pinte os espaços de parágrafos que você encontrar. Essa pintura aqui desses espaçamentos do parágrafo, pessoal, vocês podem pintar agora, não precisa pintar. Faça um tracinho, né, com o lápis de vocês, para ser mais rapidinho. Vão passar um tracinho em todos os espaçamentos ali nos parágrafos, né? Aí a gente tem aqui, ó, letra A. Os parágrafos, tá falando aqui, ó, por que eles são importantes. Os parágrafos, eles ajudam na organização dos textos. Para que as ideias não fiquem todas misturadas, é costume dividir um texto em parágrafos. E cada um apresenta uma informação diferente. Quantos parágrafos você encontrou? Não precisa contar o título nem a moral, tá? Eles estão centralizados para ter destaque. Então, olha só, vocês não vão contar o título não é dado como parágrafo e a moral também não, tá? Então, somente o texto mesmo. Olha só, então, para que a gente usa os parágrafos, tá? Para que as ideias não fiquem misturadas. Então, por exemplo, se você tem um texto lá que você está falando sobre a alimentação, depois você vai falar uma curiosidade. Então, é importante que cada um fique dividido em um parágrafo diferente, né? Porque a alimentação de um animal é uma coisa, uma curiosidade sobre ele é outra, tá? Então, a gente não mistura, né? Por isso que a gente usa o parágrafo, para fazer essa divisão, tá? Para que as ideias não fiquem todas misturadas. É melhor também para a nossa leitura, para a organização, a gente vai ter uma compreensão melhor desse texto se cada ideia ali ficar em um determinado parágrafo, tá? Então, vocês vão fazer a contagem dos parágrafos aí do texto, a Garça e a Raposa, né? E aí, vocês vão colocar aqui, ó, quantos parágrafos você encontrou. Faça uma contagem aí, pessoal, rapidinho, para nós respondermos essa questão, tá? Porque o texto é curtinho, né? Então, não é difícil de fazer a contagem, tá? Então, vai estar perguntando ali, né, quantos parágrafos você encontrou. Encontrei 10 parágrafos. Temos que colocar assim para ficar bem completinha no texto, tá? Encontrei 10 parágrafos no texto, que é o total de parágrafos que o texto tem realmente, tá? Esse texto, pessoal, ele tem os parágrafos ali, que são somente parágrafos, e tem também aqueles parágrafos que eles vêm seguidos do travessão, tá? Então, ali vocês vão fazer a contagem de tudo. Por exemplo, no primeiro parágrafo ali, que é referente à primeira imagem ali, a gente tem, né? Certa raposa, querendo pregar uma festa, amiga convidou a garça para jantar. É um parágrafo. Depois vem o parágrafo e o travessão, né? Ou seja, a fala, né? E aí ela está falando, vamos tomar uma sopa lá em casa, comadre? Então, também é um parágrafo, tá? Ele está seguido do travessão, mas é um parágrafo. Então, só aí nessa primeira imagem, nós já temos 2 parágrafos, tá? Na segunda imagem também mais 2, que já são 4. Na segunda mais 2, 6. Na outra, nós temos 3 parágrafos, ó, 6, 7, 8, 9. E na última imagem ali, nós temos um parágrafo, que seria 10, tá? Então, ali a moral e o título, como foi dito anteriormente, não é contado como parágrafo, tá bom? Um parágrafo, ele pode ser formado por mais de uma frase ou por apenas uma linha. Analise os parágrafos 1, 2 e 3 do texto. A Pro acabou de ler, né? Quantas frases há dentro de cada parágrafo? Lembre-se que uma frase começa com letra maiúscula e termina com algum ponto. Ou seja, pode ser o ponto final, pode ser o ponto de interrogação, pode ser ponto de exclamação, mas ela vai iniciar, a frase vai iniciar com letra maiúscula e terminar com algum tipo de ponto, tá? Então, vamos lá analisar os parágrafos, pessoal.
Quando eu falo eu gosto de brincar, é uma frase. Se eu falar eu gosto de brincar, de ler, de estudar, de passear com meus colegas, também é uma frase. Muda que ela é mais comprida, mas é uma frase. Eu estou falando ali sobre um assunto só. Eu gosto de passear com meus colegas, gosto de brincar, gosto de jogar bola, gosto de jogar no telefone, de jogar joguinhos no telefone. É uma frase? É. Começou com letra maiúscula, né? O E, eu gosto, com E maiúsculo, e no final tem um pontinho. É uma frase só. Embora ela seja comprida, mas é uma frase, tá? Eu gosto de brincar, uma frase curtinha, é uma frase. Então, é importante vocês se atentarem a isso, pessoal. Está falando ali no livro que a frase inicia com a letra maiúscula e termina com algum ponto. Pode ser ele ponto final, de exclamação. E aí eu perguntei, né? Quantas frases tem no primeiro parágrafo? Somente uma pessoa soube me dizer que tem uma frase, somente uma. O restante falaram 5 frases, 3 frases, 2 frases, 5. Enfim, está ali no livro, a Pro explicou, e mesmo assim ninguém soube responder a pergunta. Somente uma pessoa que me respondeu corretamente. Então, vocês precisam ter atenção, pessoal. Não é porque a gente tem aula online que vocês não vão ficar atentos. A atenção tem que ser redobrada, né? Porque a Pro não está ali pessoalmente para poder mostrar para vocês, apontar o dedinho. A Pro está aqui virtualmente. Vocês precisam ter atenção, tá? Pessoal, atenção! Não pode errar agora, tá? Quantas frases tem no segundo? Uma frase. Então, ficou dessa forma, tá? No primeiro parágrafo tem só uma frase, no segundo parágrafo só uma frase, no terceiro parágrafo 2 frases, tá? A gente vai fazer a contagem para nós conferirmos se de fato tem 6 parágrafos essa piada, né? Então, ó, 1, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, ixi, passei muito aqui. 5 parágrafos e 6 parágrafos. Olha só, vejam só que aqui só um pouquinho, Antônio. Aqui no segundo parágrafo e no quinto parágrafo são parágrafos seguidos de travessão. Olha só, tá? Deixa eu limpar aqui. Eu passei muitos parágrafos, vou pegar uma outra cor aqui. Ó, então, aqui a gente tem um parágrafo, ó. O segundo parágrafo, veja só, pessoal, é o parágrafo e travessão. 3 parágrafos, 4, 5, 6, tá? 6 parágrafos, tá? Se não houvesse parágrafos, vamos supor aqui na última frase aqui, essa palavrinha aqui, ela começaria bem juntinho da margem aqui, ó. Tá? Porque aqui é a margem, tá? Desse textinho. Aqui fica a margem, onde estão essas bolinhas, tá? Então, veja só quantos espaçamentos aqui tem a partir da margem até iniciar a conversa, tá? Então, cada um desse espaço é um parágrafo. Então, fizemos a contagem e, de fato, há 6 parágrafos, tá? Deixa pro... Todos colocaram, então, certinho a resposta? Está de acordo? Então, formam esse texto 6 parágrafos, tá? Então, na primeira aí, pessoal, para que foram usados esses 2 pontinhos, né? Que é lá em cima, no primeiro parágrafo lá, está falando 2 sapos estavam voando. Quando um deles disse, aí tem 2 pontos, né? Então, para que foi usado esses 2 pontos? Os 2 pontos foram usados para indicar uma fala em seguida, ou seja, assim, após os 2 pontinhos, alguém ia falar. E, de fato, tem a fala ali, né? Por que estamos voando? Sapos não voam, tá? Então, os 2 pontos foram indicar essa fala em seguida, tá bom? Então, pessoal, o travessão, ele foi usado para indicar a fala de uma personagem, né? De alguém do texto. Alguém do texto, algum personagem do texto falou. Então, o travessão é exatamente para indicar isso, tá? Terminei. Fala, pessoal, é a fala de uma personagem, não é a fala do narrador. Porque tem
textos que o narrador está falando, né? Por exemplo, ali, onde iniciou ali, 2 sapos estavam voando, quando um deles disse, né? Esse primeiro parágrafo ali é alguém que está contando, alguém está narrando. 2 sapos estavam voando. Por que alguém está narrando? Porque não tem travessão. No caso, quando tem o travessão, por que estamos voando? Quer dizer que é a fala ali da personagem do texto, né? Então, o travessão, ele indica justamente isso, tá? A fala da personagem, né? Não é a fala do narrador, tá? A fala do narrador não tem travessão, tá bom? Terminei. Eu já fiz, eu tava na... Pode passar. Pessoal, então ficou assim as questões. Nós iremos, então, para a página 164 que a Pro quer explicar para vocês, tá? Deixa a Pro explicar para vocês, tá? Como aí o Antônio tinha dito, é um texto longo, é sim, tá? Então, por isso que a Pro vai explicar. Nós não vamos precisar fazer agora, é muito extenso, vocês vão... demanda bastante tempo aí, vai acabar sendo cansativo para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Então, o que está sendo pedido primeiro ali? Olha só. No texto a seguir, existem 5... Deixa eu marcar até aqui para a gente... existem 5 curiosidades sobre sapos. Mas elas estão misturadas. Vamos organizá-las? Separe cada uma dessas curiosidades em um parágrafo. Muito bem. Então, olha só, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente sabe que aqui tem 5 curiosidades. Se tem 5 curiosidades, e a gente viu anteriormente lá, lembram? Que a gente viu lá na página 162, falando que os parágrafos, eles servem para o quê? Para nós organizarmos os textos, né? Para que as ideias não fiquem todas misturadas. Nesse texto aí, essas 5 curiosidades estão misturadas, tá? Estão todas misturadas. Então, o que a gente vai fazer? Organizar, né? Ou seja, a gente vai colocar cada uma dessas curiosidades em um parágrafo, tá bom? Julianinha, não faz isso, meu amor. Dá reflexo aqui no olho das pessoas. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a leitura do texto, tá? A Pro vai fazer assim rapidamente, mas é óbvio que depois vocês vão ler de novo, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura só para a gente saber diferenciar ali uma curiosidade da outra. A gente sabe que são 5, né? Então, vamos lá. Nessa primeira leitura aqui, a gente viu que está falando ali da evolução do sapo, né? Falando que eles nascem com cauda, mas pouco tempo depois eles perdem essa cauda, ou melhor, a trocam por pernas, né? E não são simples pernas, são saltadoras. Aí aqui continua falando, ó, a água é importante para manter a pele do sapo úmida e permitir que ele respire. Vamos nos atentar aqui. Falou aqui sobre a evolução do sapo. Aqui está falando sobre a água. É o mesmo assunto? Ou será que mudou? Mudou, né? Porque aqui está falando sobre a evolução, aqui sobre a água. Então, aqui, ó, vai ser um parágrafo, tá? Aqui no sapo, até saltadoras, veja que tem um pontinho final ali, né? Deixa eu limpar aqui para eu... Ó, até saltadoras é um parágrafo, tá? Aqui onde começou falando sobre a água, vai ser outro parágrafo. Então, eu aconselho vocês a marcarem com um tracinho mesmo aí de lápis, para depois vocês só passarem a limpa aí nesse espaçamento que tem embaixo, deixando os parágrafos, tá? Então, olha só, vejam que aqui, pessoal, iniciou com parágrafo. Então, vocês vão fazer aqui os sapos, nasce com cauda, né? Escrever tudo aqui. Chegou em saltadoras, vocês vão colocar um pontinho final. E aqui onde está falando sobre outra curiosidade, né? Vai passar para a linha de baixo, deixando o quê? O parágrafo, o espaçamento, como está aqui no início, tá? Não pode escrever, passar aqui a água para a linha de baixo e começar a escrever bem no ladinho da margem. Não pode, tem que deixar o parágrafo, tá? Depois tem aqui da água, né? Na água aqui. E aí,
a gente vai ver aqui, ó, a água é importante para manter a pele do sapo úmida e permitir que ele respire. Até aqui, ó. Por quê? Porque aqui é outro parágrafo. Aqui já está falando sobre a alimentação do sapo, tá? Então, só, a gente já tem aqui, ó, um parágrafo, ó. 1, 2, 3, né? Marquem aí no texto de vocês para depois vocês fazerem a reescrita. Então, ficou dessa forma, tá, pessoal? Primeiro parágrafo aqui, eu coloquei número 1. O 2 aqui, que aqui está falando da evolução, aqui está falando da água. Número 3 aqui, está falando sobre alimentação. Número 4 aqui está falando sobre o veneno. E o número 5 aqui está falando sobre a variedade de sapos, tá? Então, são 5 parágrafos. Aonde está aqui, pessoal? Eu fiz, né? Ficou um pouquinho... A caneta aqui, para fazer com caneta é difícil, mas, enfim, dá para entender, né? Eu começo aqui, então, né? No segundo parágrafo. A água é importante para manter a pele. Então, quando vocês forem iniciar o segundo parágrafo, o que que vocês farão? Deixarão primeiro, tá? Deixarão um espaço, desculpa. Deixarão um espaço e vão começar aqui tudo que está escrito. Quando chegar aqui em respirar, coloque o pontinho final e vai fazer o quê? Parágrafo. Quando eu faço parágrafo, eu preciso fazer o quê? Colocar em uma linha nova, tá? Sempre vai passar para a linha de baixo e fazer parágrafo. Mas vocês vão reescrever todo o texto, tá? Iniciando aqui, ó. Os sapos nascem, tá? Não é somente a partir do segundo parágrafo. É todo o texto que tem que ser reescrito, tá? Todo o texto. Todos copiaram aqui certinho? Fizeram as anotações aí no texto de vocês? Sim? Deixa eu ver se alguém não fez. Sim. Sim, Vinícius, Antônio, Otávio, Lucas, Rodrigo, Julianinho, Maria Clara. Sim, Pedro. Maria Fernanda fez. Gabriel. Rafa. Sim? Fez as anotações? A página 166 é a página que a Pro falou lá no início da aula, tá? Então, olha só, seu professor distribuirá algumas fábulas que estão em prosa. Ou seja, o que é em prosa? Organizadas em parágrafos, tá? São aquelas fábulas que a Pro disponibilizou no anexo. Nossa, tá? São essas fábulas aqui, tá? São essas fábulas, tá? Que eu disponibilizei. Então, vocês vão pegar essas fábulas aqui para fazer essas atividades aqui. Aqui está sendo indicado para fazermos em trio, porém, né, nesse momento não podemos, cada um vai fazer a sua, tá? Então, olha só, vocês deverão contar quantos parágrafos cada fábula tem, do começo ao fim. Lembrem-se, tá, pessoal, de não fazerem a contagem do título da fábula e nem da moral, tá bom? Façam somente do texto. Então, a gente tem aqui, ó, o que que vocês farão, pessoal? Aqui nessa linha, vocês vão escrever o nome da fábula, tá? E aqui número de parágrafos. Então, a Pro vai colocar aqui o nome da fábula só para vocês saberem, como que vocês conduzirão, tá? São 6 fábulas, tá? Que tem aí. Então, vocês vão colocar o nome das 6 fábulas aqui, vão fazer a contagem dos parágrafos e colocar aqui. Eu não vou fazer a contagem dos parágrafos com vocês, tá? Porque essa é uma atividade que vocês precisam praticar. É um treinamento ali para ter, de fato, esse entendimento, essa compreensão do que é o parágrafo, tá? Então, vocês vão contar quantos parágrafos tem a primeira fábula, Assembleia dos Ratos. Vocês vão fazer a contagem e colocar o número aqui. Tá? Não precisa escrever, pode colocar só o algarismo mesmo, tá? Passa para a segunda fábula. Quantos parágrafos tem? Coloca o número aqui. Terceira fábula. Quantos parágrafos? Conta e coloca o número aqui. E assim por diante, tá? Vocês farão dessa forma com as 6 fábulas. Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa atividade? Além dessas atividades, então, que a Pro já explicou certinho como que vocês farão, tem atividades também de matemática, tá? De matemática são as atividades ali, treinamento, né? No livro de exercícios complementares, tá?
página 52 a 57. E no caderno, a gente também tem uma atividade, que é o anexo 2, página 1. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. De matemática. Acho que não está aqui. Mas são aquelas atividades, pessoal, referentes às continhas com reserva, tá? Então, é importante vocês treinarem com bastante atenção lá, sempre iniciando adição ou subtração pela unidade, depois vai para a dezena e para a centena, tá bom? Podem e devem, né? Utilizar o material dourado para vocês fazerem as continhas, tá? Para auxiliá-los. E são essas as atividades de hoje, tá? Qualquer dúvida, a Pro estará à disposição. Caso vocês precisem perder alguma coisa, podem assistir a aula depois para fazer as atividades que você de repente não deu tempo de fazer, você perdeu. Tchau, Pro. Tenha um ótimo dia. Né? Tá bom? Beijos, meus amores. Tchau. Tchau, Pro. Tenha um ótimo dia. Tenha um ótimo dia. Tchau, Pro. Tenha um ótimo dia. Tchau. Maria.